e paz, irmãos, vocês estão bem? Sente um pouquinho. Nós somos felizes porque você está aqui. É uma noite, né, maravilhosa, onde nós podemos celebrar ao Senhor. Hoje é um culto de celebração. E por que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando a vida que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. E porque nós temos muito motivo para celebrar. Por isso nós estamos aqui para celebrar. Hoje à noite é um culto de celebração. Celebramos o amor de Deus, celebramos a bondade dele na nossa vida, celebramos tudo que nós temos, a vida que nós temos nele. E por isso você está aqui, não é verdade? Que bom que você veio. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Pode olhar para o seu colega aí do lado, seu irmão, coleguinha não, vocês são irmãos, né? Olhe para ele, fale com ele, cumprimente ele, diga assim: meu irmão, você está num lugar maravilhoso. Não é porque na Igreja Verbo da Vida, não. É porque nós estamos na presença de Deus. Amém? Então, esse lugar onde nós estamos, nós precisamos lembrar que é um lugar de honra, é um lugar maravilhoso, um lugar da presença. Mas o Senhor está na presença não é porque estamos no templo, não. O Senhor, a presença dele está conosco em todo o tempo. Uma vez que nós temos ele na nossa vida, nós precisamos lembrar isso. Amém? Então, hoje nós vamos celebrar somente as recomendações de praxe, né? Quero pedir para você colocar o seu celular no modo avião, para que você não possa ser interrompido, né? Se você precisa ir ao banheiro ou tomar aquela aguinha, você pode ir agora, né? Enquanto a gente ainda não começou com a palavra. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que a palavra é Jesus. E a gente não quer que você se levante na hora que Jesus estiver falando. Amém? Vocês entendem isso? Então, assim, a gente gosta de lembrar, de trazer algumas instruções necessárias para a ordem do culto. Sabe, queridos, existe uma unção disponível quando a palavra é ministrada. Quando a palavra está sendo ministrada, o Espírito, ele tem liberdade para se mover. E se a gente começa a bagunçar o ambiente, a unção ela vai embora, amém? Existe na Bíblia uma passagem que representa o Espírito Santo como pomba. Ele não é uma pomba, amém? Mas naquele momento ele tomou a forma da pomba e uma característica da pomba é que se você chegar perto e fizer um barulho, ela voa e vai embora. Só para ilustrar um pouco do que é a unção. A unção é o poder de Deus para fazer as coisas acontecerem. Cura se manifestar, provisão chegar na nossa vida para fazer com que o poder de Deus possa agir. É preciso um ambiente de referência. E é por isso que nós trazemos instruções na hora do culto. Por quê? Você precisa ficar conectado. Existe alguém que quer roubar a sua atenção, que quer roubar a palavra. E tudo que nós possamos evitar, fazer para evitar distrações, a gente faz. Vocês estão entendendo? Então, a gente quer evitar pessoas circulando no ambiente, porque já é pequeno, né? Já é pequeno, e você evitar também de ficar levantando e durante a pregação da palavra. Por quê? Reverência e temor e respeito à presença do Senhor. Amém? Então, com essa expectativa, eu quero colocar algo no seu coração. Nós vamos receber uma palavra de Deus vindo da parte do pastor Adriano. E nós vamos declarar para nós mesmos. Diga assim: pastor Adriano, nós estamos prontos para receber a palavra de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Que maravilha, que bom estar aqui nessa noite para compartilhar algo da parte de Deus com você. E eu tenho certeza, amados, que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. A não ser que você decida fazer isso. Mas eu creio que você veio aqui com um propósito, você veio aqui por fé, você veio aqui porque você crê na palavra do Senhor, você crê na unção de Deus para essa noite, para esse lugar, para trazer algo ao seu coração. E o meu desejo é que você saia daqui realmente com tudo aquilo que você precisa, com tudo aquilo que pode enriquecer você nessa noite, amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na sua presença agora, Pai,
E nós nos colocamos à sua disposição, Pai. Eis-me aqui, Senhor, sendo instrumento teu nessa noite. Pai, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale a sua palavra, Senhor. Que o seu nome seja glorificado nesse lugar. Espírito Santo de Deus tem total liberdade em nosso meio para operar. Obrigado, Senhor, por uma unção nessa noite. Obrigado, Senhor, por libertação acontecendo, por curas e milagres nesse lugar, Senhor, porque é assim que eu creio todas as vezes que a sua palavra é ministrada. Eu sei que a sua palavra ela é poderosa e eficaz, ela é viva e eficiente para fazer aquilo que ela é determinada para fazer. Por isso, Senhor, já te rendo graças nessa noite, por uma unção poderosa nesse lugar, pelo seu Espírito se movendo em nosso meio, com total liberdade para operar milagres e maravilhas e prodígios nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Eu dou uma ordem a todo espírito de incredulidade, a todo espírito de perturbação que porventura possa estar nesse lugar. Eu dou uma ordem a você. Bata em retirada em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor ela será ministrada e ela será sim, Senhor, alcançada nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero dar as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez. Acredito que temos algumas pessoas que nos visitam hoje, né? Acho que nossa irmã ali visita pela primeira vez. A igreja, eu digo, seja bem-vindo em nome de Jesus, mas nós saudamos também a nossa visitante, dizendo, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? É sempre um prazer estar aqui e receber você. Sinta-se à vontade, você está na casa de papai, amém? E na casa do seu pai você tem total liberdade, né? Nós estamos vivendo esse tempo diferente, distanciamento, temos que ficar um pouco afastados, maridos e mulheres têm que ficar distantes uns dos outros, mas eu creio que isso vai se resolver logo, logo, amém? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor, e o Senhor trouxe algo ao meu coração nessa noite, para ministrar para a igreja, sabe? Às vezes a gente busca algumas coisas que a gente gostaria de falar, mas eu não estou aqui para falar aquilo que eu quero falar. Assim como também você não está aqui para ouvir aquilo que você gostaria de ouvir. Me desculpe eu lhe dizer, mas se você veio com o seu coração disponível, e essa é minha oração, com certeza você vai ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Mas amados, quantos aqui creem que a palavra de Deus é salvação para as nossas vidas? Amém? Eu louvo a Deus pela palavra dele, porque sem ela eu nada seria. E uma do texto, do título que o Senhor me deu nessa noite para essa mensagem, se assim eu pudesse colocar um título, não reprove a palavra de Deus, para que você não seja por ela reprovado. Não reprove a palavra de Deus, para que você não seja por ela reprovado. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 19, nós vamos ler aqui algumas coisas que a palavra do Senhor nos diz nessa noite, amém? Todos acharam? Diz assim, Hebreus 3, a partir do 7, nós vamos ler do 7 até o 19. O título dessa parte aqui, amado, esse subtítulo aqui já está algo bem interessante. Ele diz que o grave perigo da incredulidade. Eu não sei se todos têm esse mesmo subtítulo aí, mas aqui na minha Bíblia eu vou ler na NVT e está dizendo o grande perigo da incredulidade. Verso 7. Por isso o Espírito Santo diz, quem é que diz? O Espírito Santo, ele diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Quem é que está falando? O Espírito Santo de Deus, Deus falando através do Espírito. Verso 9. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei, em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos,
Cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que o desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Diga, enquanto ainda é hoje. Aleluia, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram nos desertos? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi ao povo que desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso porque Deus não queria. Focando na incredulidade, hein? Veja, amados, que interessante esse texto, que eles não puderam entrar no seu descanso, não foi porque Deus não quis, mas por conta da incredulidade. Amém? Eu quero ler um outro texto com você. Abra em Hebreus capítulo 12, a partir do 25. Hebreus 12, 25. Diz assim, tenham cuidado, para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia! Glória a Deus! Nós acabamos de cantar aqui que o seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Você faz parte de um reino inabalável. Amém? E aí a palavra nos instrui nessa noite que nós não devemos reprovar a palavra de Deus para que nós não venhamos a ser reprovados pela palavra. Amém? Então, a mensagem de hoje é: se hoje ouvir a voz do Senhor. Quantos creem que Deus está falando? Então a mensagem, amados, ela é atual. É para nós hoje. Se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Que coração que o Senhor está falando, amados? Não é o músculo de bombear sangue. Não é esse coração de carne, é o nosso espírito. Amém? Então ele está falando para que nós não venha a endurecer o coração. Por quê? Porque nisso há um perigo. Aqui nós vimos no primeiro texto que no final do texto diz que aquele povo não entrou no seu descanso por conta da incredulidade. Mas, amados, algo interessante que nós devemos aprender, que a incredulidade, ela não começa assim do dia para a noite. Você não dorme crente e acorda descrente. Amém? Ela vai acontecendo aos poucos, um endurecimento do coração. Deus fala conosco e às vezes a gente começa a endurecer o nosso coração e isso começa a gerar algo perigoso dentro de nós. Mas o Senhor está nos orientando hoje. Deus sempre quis nos orientar. Deus, Ele sempre quis trazer instrução para o nosso coração, para que nós venhamos a desfrutar cada vez mais da bondade do Senhor. Sabe, amados, e hoje eu vejo a humanidade, infelizmente, querendo a aprovação de pessoas, querendo a aprovação do seu pastor, às vezes querendo a aprovação do seu marido, querendo a aprovação da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, enfim, a aprovação do seu patrão, de muitas outras coisas, mas não tem atentado para ter a aprovação de Deus. Amém? E, amados, importa a mim e a você ser aprovado diante do Senhor.
eu oro para que você seja totalmente aprovado diante do Deus vivo. Amém? E amados, essa mensagem veio ao meu coração e eu me perguntei, Senhor, como é que nós podemos ser desaprovados? Como é que nós percebemos quando nós não somos aprovados pelo Senhor? Amados, sabe, se a gente olhar para a palavra, se a gente prestar bastante atenção, a primeira coisa que você vai ver é que tem coisas que estão desalinhadas com a palavra. Você vive uma vida que quando você coloca ela no filtro da palavra, você percebe que ela não está em acordo. Então, automaticamente, nós já somos reprovados pela própria palavra. Se a palavra diz que é para amar e você odeia, você está de acordo com a palavra? De jeito nenhum. Então, você está reprovado. E, amados, uma das coisas que eu quero já tranquilizar o seu coração, que essa reprovação de Deus aqui, amados, não é o fim, amém? A palavra de Deus, ela não vai aprovar se a gente não estiver de acordo com ela. Mas o Senhor, Ele nos chama para que nós venhamos a estar. Inclusive, veio aqui a instrução. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ele trouxe um exemplo de um povo que, por conta disso, deixou de entrar no descanso. Quantos aqui querem entrar no descanso do Senhor? Aleluia, aleluia. Então, amados, nós vamos ver aqui, e eu comecei a me perguntar, Deus, como é que eu posso ver que eu não fui aprovado, as minhas atitudes não foram aprovadas pelo Senhor? E para isso, eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 11, nós vamos ler um pouquinho aqui na carta de Hebreus, alguns pontos bem interessantes. Hebreus de capítulo número 11, versículo de número 2, diz assim, na versão NVT diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé. Amém? Veja que nós começamos a falar que por conta da incredulidade, aquele povo não entrou no descanso. Mas aqui Deus começa a trazer na sua palavra instrução para nós, dizendo que porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Em outra versão diz aqui, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Está dando para entender como é que nós somos aprovados diante do Senhor, sim ou não? Através da fé, irmãos. É através da fé. Por isso que nós, o tempo todo, nós falamos de fé para você, porque nós entendemos pela palavra de Deus que o justo viverá pela fé. O que é o contrário da vida? Morte. Então, sem fé, você vai morrer. Sem fé, você não deixa só apenas de desagradar a Deus, como também você vai morrer, porque a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. E aqui está falando que pela fé, muitas pessoas, em tempos passados, obtiveram a aprovação do Senhor. Como eu sei, pastor, que eu fui aprovado ou reprovado? Como eu sei que o Senhor se agradou ou não se agradou de mim? Sabe, amados, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu sei que às vezes pode vir essa pergunta para mim e para você. Como é que eu estou agradando a Deus? Quando eu sei que o Senhor se agradou das minhas atitudes? Quando eu sei que o Senhor está se agradando da minha vida? A Bíblia também nos mostra muitas passagens. E para isso eu queria que você fosse para Gênesis capítulo 4 e versículo de número 5. Nós vamos ver aqui uma passagem muito interessante falando sobre a história lá no início da humanidade, né? Como Deus se agrada e como é possível se perceber quando Deus não se agrada de nós. Gênesis capítulo 4 e versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, povo bom de Bíblia. Diz assim, ó. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Ou em outras versões diz, não se agradou, não é assim? Caim se enfureceu e ficou transtornado. Quem não se agradou? De quem? E de mais o quê? Então, amados, nós vemos aqui um texto em que foi Deus que não se agradou, nem de Caim e nem da sua oferta. Ou seja, não gostou, não se agradou dele nem da atitude
dele. Mas por que será que ele não se agradou disso, amados? Veja que nós começamos aqui falando, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe, amados, eu tenho certeza que Caim, ele não fez algo aqui para desagradar a Deus de propósito, ou de um momento, de uma hora para outra, ele fez isso. Eu, amados, pela palavra do Senhor, eu creio que ele ouviu por muitas vezes Deus trazendo instrução de como deveria fazer, da forma como ele deveria fazer. Mas o que aconteceu? Ele endureceu o coração para a palavra do Senhor. Sabe, amados, quando você endurece o seu coração, é você rejeitar a palavra. Nós, aqui no meio cristão, nós temos enfrentado muito isso. Eu, como um pastor, muitas vezes, eu vou aconselhar pessoas, e quando eu falo da palavra, a pessoa diz, a palavra eu já sei. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Digo, eu não tenho nada a dizer, além da palavra. Só que, amadas, as pessoas elas estão querendo fugir da palavra e vir para o achismo, o que é que o Senhor acha. E as pessoas, ao invés de deixar a palavra confrontar, elas começam a confrontar a palavra. E aí onde está o problema? Aí onde está o problema, porque uma vez que você decide confrontar a palavra, você é reprovado. Com certeza você vai ser reprovado. Mas de que forma nós confrontamos a palavra? Pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu aceitei a salvação. Sim, você aceitou a salvação. Só que nós cantamos aqui na estante, aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama. Amém? E muitas vezes nós somos confrontados pela palavra para trazer transformação, para trazer mudanças para as nossas vidas, porque Deus já sabe que lá na frente a gente vai precisar estar em um nível maior para poder alcançar coisas maiores. Mas aí você começa a rejeitar. Nós ouvimos muito da boca de pessoas dizendo, não é bem assim. Também não é bem assim. Não precisa seguir ao pé da letra. E aí onde entra o problema. Começa um endurecimento de coração. A Bíblia vai falar também sobre o perigo de uma mente cauterizada. Você começa a endurecer o seu coração, depois você cauteriza a sua mente, aí você fica insensível. O que é uma coisa cauterizada? Insensível. Não tem mais sensibilidade nenhuma. A palavra não consegue mais tocar. Sabe, amados, eu fiz 2 anos de um curso chamado Rema Brasil. E eu me sentava numa cadeira 3 vezes por semana durante 2 anos. E todas as vezes que eu sentava naquela cadeira, eu sentava com meu coração aberto para a palavra me confrontar. Eu confesso que logo no início da minha caminhada cristã, eu comecei a querer questionar, a contestar algumas coisas da palavra. A palavra dizia uma coisa, eu digo também, eu acho que não precisa ser bem assim. Mas um dia o Espírito Santo disse, ei, para de ser teimoso. Para de teimosia, obedece a palavra, porque é salvação para a sua vida. E dali em diante eu passei a deixar a palavra me confrontar. Sabe, amados, eu não gosto de ser confrontado por pessoas, mas pela palavra é maravilhoso. Por quê? Porque a palavra ela só nos confronta para trazer para uma mudança. Mas eu quero dizer para você, alegrar você nessa noite, a mudança para melhor. Amém? A palavra nunca vai levar você a um estágio pior do que você está. Eu dou... Sabe, hoje a minha palavra de que se você decidir ser confrontado pela palavra, deixar a palavra de Deus confrontar você, com certeza você vai ter a sua vida transformada para melhor. Amém? Se a sua vida já está boa, com certeza ela vai ser melhor ainda, maravilhosamente melhor do que o que está hoje. Amém? E aqui, amados, nós podemos ver que foi perceptível algo aqui quando houve uma reprovação de Deus. O que é que esse texto diz? O texto diz que Caim foi o primeiro a trazer a oferta para o Senhor, sim ou não? Veja, amados, que ele fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Só que a forma como ele fez não agradou a Deus. Deus não se agradou nem dele, nem da oferta. Por que será que Deus não se agradou? E aqui nós percebemos que algumas coisas, hoje nós estávamos em casa tomando café e eu fiz essa pergunta na mesa. Porque quando a gente vai ministrar, a gente começa a receber da palavra, a gente começa a deixar a palavra ser ministrada. E eu compartilhei na mesa, perguntei para algumas pessoas que estavam à mesa comigo ali, estava minha esposa, meus filhos, e eu perguntei qual é a percepção de uma reprovação diante do Senhor. E algumas coisas eu ouvi da boca dele bem interessante, foi tristeza, indignação, perturbação, e aqui nós podemos ver que Caim também aconteceu isso. No verso diz assim, caiu
o semblante de Caim. Ele ficou o quê? Enfurecido e transtornado. Veja, amados, que uma pessoa diante de uma reprovação de Deus, ele fica triste, caiu o semblante, ele fica enfurecido, ele fica transtornado. E veja que não é nem por não conseguir os resultados. Porque ele conseguiu fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, sim ou não? Mas aí onde entra agora a situação interessante. Muitas vezes você vai estar conseguindo resultados, porém com tristeza, enfurecido. E isso, amados, nos mostra para nós, porque veja, não vai ser eu que vou chegar para você e dizer, olha, a sua obra, ou o seu trabalho, ou a sua atitude está sendo reprovada diante do Senhor. É a própria palavra. Quando você deixa a palavra confrontar, você vai perceber no seu espírito. Quem aqui já teve essa percepção alguma vez, que algo que você fez, Deus não se agradou do que você fez? Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque isso pelo menos mostra que você está sensível ainda à voz de Deus, você está ouvindo. Não se condene se você fez alguma coisa que você não aprovou. Nós estamos aqui, somos passíveis de erros, mas o Senhor, Ele com a sua palavra, Ele vai nos mostrar que a nossa vida, as nossas atitudes não estão de acordo com a palavra. Mas o que eu vejo aqui, amados, se nós continuarmos aqui o texto, Deus, pelo menos depois disso, por 3 vezes, Deus vem até Caim, sim ou não? Ele vem falar, Deus chega e pergunta, Caim, ele diz, ei, se você fizer certo, não é certo que será aceito? Quantos creem que Deus queria o conserto de Caim? Ele, da mesma forma, amados, ele está querendo o nosso conserto ainda hoje. Por isso ele está dizendo nessa noite, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Seja qual for a instrução que o Senhor te der, na palavra, não fique, amados, esperando que Deus venha falar com a voz audível. Deus está falando para nós nessa noite, através da sua palavra, amém? E ele vem para Caim, e ele diz, se fizeres certo, não é certo que será aceito? Caim teve uma oportunidade diante do Senhor. Mas veja que uma outra questão, uma outra situação que é característico de quem teve a sua atitude reprovada pelo Senhor, é a vitimização. Davi começou a se vitimizar. Ele começou a se olhar como um derrotado, ao invés de, porque Deus estava dando uma oportunidade a ele. Ele, ao invés de se levantar, Senhor, o que é que eu faço? Deus com certeza ia dizer, se arrependa das suas atitudes, faça do jeito que eu te mandei, e eu vou te aprovar, eu vou aprovar você. E para isso eu queria que você abrisse lá em Gênesis 4, 13 e 14. Capítulo 4, versículo 13. É no mesmo capítulo que você está. E no versículo de número 13. Vamos para lá? Gênesis 4, 13. Olha o vitimismo de Caim. Ele disse, Senhor, meu castigo é pesado demais. Não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença. E me transformaste num andarilho. Olha, me transformaste num andarilho. Olha que coisa miserável que está saindo da boca de Davi. Ou de Caim. A igreja está atenta, né? Glória a Deus. É isso mesmo, irmãos. Quando a palavra for falada aqui for diferente, você pode falar daí. E ele diz, tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Deus disse, de jeito nenhum. Eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. A proposta aqui não é para ninguém lhe matar. Eu quero que você viva, eu quero te dar a oportunidade. Eu quero que você ainda se lembre que eu estou aqui e eu sou possível de mudar a sua realidade de vida. Mas ele disse, o Senhor disse, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Quantos entenderam isso? Deus quis, mesmo assim, proteger Caim. Sim ou não? Porque ele botou um sinal nele, ele disse que castigaria 7 vezes mais, porque Deus não queria que desse continuidade daquilo que estava ali. Mas aí todos sabem o que foi que aconteceu. Por conta de um vitimismo, ele começou a olhar para o irmão que tinha feito o que era certo. Sabe, amados, uma das coisas que também vai nos mostrar que nós estamos sendo reprovados diante de Deus, é quando nós começamos a olhar para o nosso irmão que está crescendo, avançando, fazendo as coisas certas, e ao invés de você dizer, glória a Deus que você está acertando, você começa a sentir inveja, você começa a querer parar a vida dele.
Isso é um sinal de que você foi reprovado diante do Senhor. Mas o Senhor, amados, ele não faz acepção de pessoas. Ele não quis agradar a Abel e desagradar a Caim. Ele queria agradar os dois. Ele queria que os dois agradassem também a ele. E aí nós vemos que por conta disso, Caim praticamente desaparece dos relatórios na palavra do Senhor, diante do Senhor. Nós vamos ver um relatório de Caim, mas um relatório de derrota, lá em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 4. Abra lá comigo, por favor. Hebreus capítulo 11, vamos voltar para Hebreus de novo. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nessa tarde? Nessa noite? Estou confundindo tarde com noite nesses tempos. Me perdoe aí, porque antes desse não estava de tarde, eu falava de noite. Agora nós já estamos à noite e eu ainda estou falando à tarde ainda. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Hebreus, capítulo de número 11. Quem chegou lá? Verso 4. Vamos ver o que está escrito aí? Pela fé, diga pela fé. Aleluia! Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isto mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Qual foi o relatório que apareceu de Caim aí? É que a coisa que ele fez foi inferior ao de Abel. Sabe, amados, nessa noite, sabe, o Espírito Santo está dizendo para nós que nós não venhamos lá na frente a ter o nosso relatório negativo diante do Senhor. Porque aqui, amados, o que eu me alegro é que Abel, aquilo que aconteceu lá com ele, a Bíblia diz que pela fé ele apresentou um sacrifício superior a Caim. Mas não parou com isso. Ele diz, com isto mostrou que era um homem justo e Deus o aprovou. Deus está querendo aprovar você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus está querendo aprovar suas atitudes. Deus está querendo aprovar você. Deus está querendo aprovar as suas ações. Mas o Espírito Santo do Senhor está falando para nós nessa noite. É pela fé. Pela fé você vai sempre fazer o melhor para Deus. Pela fé você vai sempre fazer com excelência. Tem uma outra versão que diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício de excelência. Você quer ver uma coisa que provoca desconforto em muita gente? É quando você quer fazer as coisas com excelência. Estou falando da igreja mesmo, irmãos. Muitas vezes nós dissemos, não vamos aceitar isso dessa forma. Nós vamos fazer desse jeito. E eu quero dizer para você nessa noite, excelência é você fazer o melhor que você pode. Excelência não é competição, amém? Nós temos muitas igrejas por aí hoje, do Ministério Verbo da Vida, inclusive, que hoje já estão num patamar bem melhor, eu não posso concorrer com elas. Mas aqui nós vamos estar querendo sempre fazer o melhor que nós podemos para o Senhor. Pela fé, irmãos, não é para que nós venhamos aparecer. Quando nós chamamos para a excelência, não é porque nós queremos glória para nós mesmos, é para que o nome do Senhor seja glorificado, amados. Mas eu quero sim, não ter a aprovação de homens, mas eu quero ter a aprovação do meu Senhor. Eu quero ter a aprovação de Deus, amados, mesmo que desagrade aos outros. Mas se tem uma coisa que vai desagradar a muita gente, é você romper para um nível de excelência. Para que isso? Por que isso? Não precisa de tudo isso. Mas a palavra do Senhor nos deixa clara, amém? Então, amados, pela fé, nós entendemos que nós podemos sim prestar um serviço de excelência ao Senhor. Nós podemos oferecer da melhor forma e ter uma aprovação das nossas atitudes diante do nosso Pai. Sabe, meus amados, o confronto da palavra que nos traz essa mudança, nos faz a chegar a esse nível. Começa com pequenas coisas, não rejeite a palavra, quando a palavra traz uma instrução para você, pela fé, olha para a palavra, corre para o Senhor, corre para o Espírito Santo de Deus, e você vai começar a entrar de linha, de acordo com aquilo que Deus está
nos instruindo. Eu sei que nesse texto que nós lemos sobre Abel e Caim, eu gosto muito de meditar em cima desse texto, e as pessoas elas querem achar meio mundo de argumentos para tentar até dizer que Deus está errado. Eu já vi gente falando, amados, que não concordava com o que Deus fez aqui, porque Caim era lavrador e Abel era agricultor de ovelhas. Mas quantos aqui sabem que Deus não negocia princípios? E a palavra do Senhor é um dos princípios dele. Amém? Ele não muda, a sua palavra não muda. O que o Senhor fala, o que sai da sua boca é lei. E isso nós apenas temos que ouvir e obedecer. Então, amados, quando Deus falar das coisas a seu respeito, principalmente hoje, amados, quando Deus diz quem você é, o que você pode, o que você tem, tome posse disso, porque é para você, irmãos. É para você viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Deus quer te ver aprovado, tanto diante dele como diante dos homens também. Deus não nos chamou para viver uma vida derrotada. Deus não nos chamou para viver uma vida de qualquer jeito, irmãos. Eu, às vezes, por muitas vezes, ouvia isso, que as pessoas diziam, é um crente, por conta de algumas atitudes completamente fora da palavra. Mas eu creio numa igreja poderosa, uma igreja onde as pessoas vão dizer que você é verdadeiramente crente, que você é um cristão, mas pelas suas atitudes aprovadas diante de Deus. Pessoas olharem para você e vão dizer, Gil, você é uma mulher de fé. Percebo que você é uma mulher de fé. Que não importa o que se levante, não importa o que aconteça, você não retrocede. Essa é uma vida de fé. Uma vida, amados, que não negociamos princípios. Se Deus falou na sua palavra, mesmo estando difícil, você diz, eu vou ficar com o que a palavra diz. Aleluia. Sabe, amados, uma das coisas que o Senhor hoje mais quer é ver você, sabe, defendendo a palavra do Senhor. Defendendo o próprio Deus, e Deus precisa ser defendido, Ele não precisa, mas para que nós venhamos ser aprovados diante dEle, as nossas atitudes, Ele quer que nós façamos isso. Então, se nós estamos uma vida em desassossego, com tristeza, sabe, inveja daqueles que estão crescendo, amados, Deus, Ele está aqui para pegar junto com todo mundo. As pessoas, é comum dizer, parece que fulano teve mais apoio. Nós, como pastores aqui na igreja, é comum ouvir isso. Por exemplo, tem uma pessoa que está caminhando com você há muito tempo. Aí chega uma pessoa, uma semana congregando com a gente. A pessoa já está se envolvendo aqui, se envolvendo ali, fazendo uma coisa, fazendo outra. E as pessoas pensam que é favoritismo, não é. Simplesmente porque ela viu a oportunidade e ela agarrou e pegou junto. A mesma coisa é Deus, amados. De repente, a pessoa que está sentada do seu lado, daqui a um ano, você não tem noção de onde ele está. Mas não porque Deus faz acepção de pessoas, é porque Ele decidiu crer na palavra de Deus. Amém? Quantos creem aqui que a palavra é a verdade? Mas como eu falei, não foi por falta de aviso. Porque depois, inclusive, quando Caim, ele se vitimiza, ele sai dali, ele se encontra, ele, na verdade, conduz, que a palavra deixa bem claro que ele conduziu o seu irmão para o campo, e o que foi que ele fez? Ele o assassinou. E Deus, mais uma vez, vem a ele, e agora ele se demonstra o quê? Revoltado. Por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Por acaso sou eu que tenho que prestar conta da vida dele? Mas Deus disse que o sangue dele estava clamando na terra. Mas ele teve a oportunidade de ouvir mais uma vez Deus falando com ele, que ele poderia se arrepender e mudar a história dele a partir daquele dia. Portanto, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe, se até hoje você fez coisas que você já teve a convicção, sabe, mas Deus não está calado, Deus ele está falando conosco, Ele fala através da sua palavra. Se você ouviu a palavra do Senhor, se você pega a sua Bíblia, lê a palavra, aquela palavra salta dentro de você, o Espírito Santo comunica com você, presta atenção, é Deus falando com você. E quando Deus fala, Ele fala uma vez, Ele fala duas, Ele fala três. Só que Deus, Ele não nos condena por isso, mas você vai ficando ao ponto que Ele vai ter que reprovar. E quando nós somos reprovados, é tendencioso a querer se colocar contra o Senhor. Deus, por que essas coisas estão acontecendo comigo?
Deus, por que tanta coisa acontecendo na minha vida? Deus, por que as coisas não dão certo? Deus, por que eu tenho tentado, tentei e não consegui? E Deus dizendo, por que você continua tentando do seu jeito? Eu já lhe disse como é que é para você fazer. Sabe, amados, eu decidi uma coisa na minha vida. Eu quero andar segundo a palavra do Senhor. Eu sei que tem horas que a gente é tendencioso a ser influenciado, ser atraído por algumas coisas, mas a própria palavra do Senhor, o Espírito Santo, não nos deixa enganar. O Senhor Jesus disse que Ele enviaria o outro, o ajudador, o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. E o Espírito Santo, Ele está aqui, amém? Ele está aqui para nos conduzir a toda a verdade. Você hoje não tem mais desculpa de ser enganado. Você hoje não tem mais desculpa de andar por caminhos que não são mais os caminhos do Senhor. Você hoje não tem mais desculpa de dizer, oh Senhor, eu não acertei porque o Senhor não me avisou. O Senhor está avisando, o Espírito Santo, Ele está o tempo todo ao nosso redor, junto conosco. Ele está dentro de nós, Ele está sobre nós para nos avisar dos caminhos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Então, amados, nós não temos, hoje eu posso dizer para você, nós não temos mais desculpas. Por quê? O Espírito Santo, ele disse que ele não ia guiar a algumas verdades. Ele ia guiar a toda a verdade. E o que eu me alegro, amados, por quê? O que é a palavra do Senhor? Jesus, sim ou não? Jesus está falando conosco. Ele diz, se ouvires a minha voz, não endureça. Se ouvir a minha palavra, não endureça o seu coração. Jesus, ele disse, eu sou a verdade. Então, independente da situação, independente do que possa parecer contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo, fique com a palavra. Pessoas, às vezes, você chega para trazer uma instrução para as pessoas, e as pessoas dizem, pastor, não é bem assim. Eu estou explicando aqui, pastor, essa situação é assim, não tem lógica. Eu quero dizer para você nessa noite, fé não é lógica. Fé não é lógica. Na lógica, quando você olha, você diz, não tem como, mas eu fico com a palavra. Aleluia. 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 Já rodei. Já gastei todas as minhas finanças. Já fui em todos os médicos. Já fui em todos os lugares. Pastor, não tem lógica. Minha doença não tem cura. Mentira! Porque a palavra de Deus diz que você é sarado e curado. Jesus levou as suas enfermidades lá na cruz do Calvário. Ninguém vai me convencer disso, irmãos. Às vezes a gente tenta convencer as pessoas com a palavra. E as pessoas ficam tentando nos convencer de que a palavra não é a verdade. Eu quero dizer para você, nessa noite aqui, ora pelo Espírito, você tem um pai. E esse pai tem uma palavra, e a palavra dele é verdade absoluta. E você tem o dever, de onde você andar, você defender a palavra do seu pai. Amados, não tem coisa pior do que se o meu filho hoje, eu dissesse para ele que ia fazer algo, e ele saísse por aí na rua dizendo, o meu pai é um mentiroso, o meu pai não cumpre com nada que ele fala. Quantos aqui são pai? Tem algum pai mais aqui? Você ia gostar que o seu filho andasse por aí dizendo que você não tem palavra? Ou que você não cumpre com o que você fala? O nosso Deus, Ele diz que Ele vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Por isso eu e você temos mais do que a obrigação de que diante de circunstâncias, diante de situação, que pareça totalmente ao contrário, você diz, a palavra do Senhor é verdade e ela vai se cumprir na minha vida. Se tem alguém crendo na palavra de Deus aqui, Deus vai cumprir com o que Ele já prometeu na sua vida. Ele está a fim de dizer, entra no meu descanso, confia na minha palavra e entra no meu descanso, porque é isso que o Senhor tem reservado para nós. Ele diz que aquelas pessoas não entraram no descanso do Senhor por conta da incredulidade. Eu, amados, não estou com raiva de você, eu só estou aqui agindo pelo Espírito para trazer fé ao seu coração nessa noite. Se levante em fé, as coisas que tem, o quadro que o inimigo tem pintado para você, eu quero dizer, ele é um mentiroso.
Ele nunca se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio. Mas o nosso Pai, Ele é verdadeiro. A palavra do Senhor diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Eu declaro nessa noite, você saindo daqui, desfrutando de saúde divina. Você saindo daqui, desfrutando da bondade do Senhor. Chega! Chega de incredulidade, não dá mais para viver nessa vida. O tempo do Senhor está chegando, o dia do Senhor está chegando, e você precisa se permanecer em fé, você precisa se permanecer inabalável, porque nós fazemos parte de um reino que não se abala. Você não é para se abalar diante das coisas que aparecem, irmãos. Mantenham-se firmes. Ele diz que vai fazer não só tremer a terra, mas vai tremer céus e terra. Mas para quê? Para que permaneça os inabaláveis. Quantos aqui são inabaláveis? Aleluia! Se levante em fé, irmão. Pode levantar a sua mão e dizer: eu quero que você faça uma confissão comigo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que é para eu fazer. Aleluia! Aleluia! Se mantenha em fé, irmãos. Eu estou aqui simplesmente para isso. Pastor, o senhor está vendo alguma coisa? Eu não vivo pelo que vejo, nem pelo que eu sinto. Pastor, eu estou sentindo que depois que passar essa crise a coisa vai ficar feia. Problema seu se está sentindo. Eu creio que quando essa crise ela já passou, na verdade ela nunca existiu para mim e para você. Nós fazemos parte de um reino que não tem crise. O nosso reino é Cristo. Nós não temos crise, nós não estamos em crise, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus. A Bíblia nos garante, ele diz: nós não somos desse mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, amém? O nosso reino aqui, a nossa vida é regida por Ele. Eu sei que aqui, naturalmente, o sobrenatural e o natural, eles têm que estar, sim, alinhados uns com os outros. Mas na hora que o natural falhar, o sobrenatural entra em ação. Aquele povo andou no deserto, amados, e não faltou para eles comida dia nenhum. De dia tinha a comida. À noite tinha a coluna de fogo, de dia tinha nuvens sobre eles no deserto. Ei, será que aquele povo era melhor do que eu e você? Se alegre, irmãos. Se alegre para viver um tempo poderoso no Senhor. Eu não falo pelo que vejo nem pelo que sinto, eu falo pelo que creio. Você pode sim experimentar